Olá, muito boa noite. Nossa Glow Live, live de autoconhecimento para mulheres. Hoje começando a nossa segunda live e o nosso tema é um tema bem recorrente e que eu espero que ajude muito vocês a identificarem se vocês têm a síndrome da impostora ou não, como identificar essa síndrome da impostora, o que fazer se eu tenho essa síndrome da impostora. Então, essas lives eu tenho tentado distribuir de uma forma em que a gente possa falar da teoria, das nomenclaturas, da história, mas também trazer para vocês um exercício prático, né, que vocês aí ao longo da semana possam refletir sobre o tema, possam se conhecer um pouco mais e a partir disso terem ações mais efetivas para serem o que vocês foram chamadas para ser. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sei que às vezes aparecem alguns rapazes aqui nessa rede, apesar de acho que 90% das pessoas que me acompanham serem mulheres, mas todos são bem-vindos. E essas lives sempre vão ficar gravadas, porque o meu objetivo aqui é dividir com vocês um pouco do meu conhecimento como psicóloga, como uma profissional que atuou muitos anos em lideranças, inclusive de mulheres, e hoje como mentora de desenvolvimento profissional e autoconhecimento também de mulheres. E eu quero dividir não só o que eu vejo nos meus atendimentos, mas até situações que eu passei na minha vida ou recentemente tenha passado, porque a ideia aqui não é ter uma pessoa do outro lado superior a vocês, mas alguém que está trazendo conhecimento de vida e que deseja, de alguma maneira, mesmo que à distância, apoiar vocês no crescimento de vocês, seja pessoal ou seja profissional. Muito bem. Bom, nosso tema hoje, então, ele tem o nome de síndrome e eu já quero começar explicando, né? Eu sou psicóloga de formação, mas há muitos anos eu não atuo mais em clínica, mas independente disso, a gente tem que dar explicações porque geralmente, quando a gente usa o termo síndrome, ele está relacionado, né, a uma doença mental. E no caso da síndrome da impostora, isso não é uma verdade, foi só um nome que foi utilizado como síndrome, mas não é caracterizado, né, na psicologia como uma síndrome de fato, relacionado a uma doença mental. E aonde surgiu, né, esse termo síndrome da impostora? Quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, eu pesquisei várias coisas interessantes, mas de verdade não vai dar para trazer todas aqui. Quem sabe um dia eu faço algo com um evento maior, alguma coisa para aprofundar mais sobre o tema. Mas ele surgiu em 1978 por duas psicólogas chamadas Pauline Rose e Suzanne Imes, na Universidade da Geórgia, onde elas estavam estudando mulheres. Então foi criado realmente esse termo já focado em mulheres que se boicotavam, né? Que às vezes não se permitiam ocupar o lugar que de fato deveriam ocupar, de destaque inclusive, nas atividades que faziam. Então, veja, esse termo tem bastante tempo, né? Quase aí 50 anos. E hoje vários estudos, principalmente no ambiente organizacional, mostram que 70% das mulheres já passaram por essa síndrome da impostora. Eu achei, apesar de vez ou outra me deparar com algumas situações assim nos atendimentos, eu não imaginava, para ser muito sincera com vocês, que esse índice ele era tão alto. E acredito que talvez muitas das mulheres que estão dentro desses 70% nem conseguem, às vezes, dar nome, né, identificar que elas têm a síndrome da impostora.
Então, para começar, né, Débora, poxa, eu não sei se eu tenho essa síndrome, se eu tô passando por isso, ou se eu já passei, se isso já me boicotou pessoalmente, profissionalmente. Então, eu quis já começar a nossa conversa aqui hoje, trazendo 8 sinais de que você pode ter a síndrome da impostora. Então, se você quiser, vou dar um tempinho, pega aí papel e caneta para você escrevendo a lista e depois você vai vendo esse sim, esse não, esse sim, esse não, dos 8 que eu vou passar aqui, quantos por cento você se identificou. Lembrando que esses 8 sinais são conjuntos, né? É um conjunto de crenças e sentimentos, pensamentos que vocês têm a respeito de vocês mesmas. Então, papel e caneta na mão e vamos à nossa lista dos 8 sinais da síndrome da impostora. Então, primeiro sinal que eu anotei aqui, não merecimento. Então, quando você tem um destaque, quando você é elogiada no trabalho, ou você é elogiada na sua casa, pelo seu marido, por algum familiar, por algo que você fez, por algo que você preparou, por um trabalho que você executou, você não recebe aquilo genuinamente, porque você acha que você não merece. Apesar da pessoa, a gente espera que tenha feito de maneira sincera, ter feito para você o comentário, dado feedback, elogiado, você acha que você não merece. Então, é o nosso primeiro sinal. Segundo sinal, que foi um dos mais votados aqui no final de semana, quando eu coloquei a enquete a respeito do tema, que é a procrastinação. Bom, para quem não sabe, procrastinação é quando você fica adiando para fazer alguma coisa. Então, às vezes você tem tempo, às vezes você poderia se organizar, se planejar, mas por algum motivo você fica adiando isso, você fica procrastinando essa atividade. E falando da síndrome da impostora, a procrastinação entra muitas vezes pelo motivo da insegurança, né? Ela acha que não está apta, né? Não está preparada para fazer uma determinada atividade, ou para entregar, apresentar um projeto, ou para se desafiar numa atividade nova, apesar de todo o encorajamento que ela já pode ter recebido de uma ou de mais pessoas, ela não acredita nisso e fica procrastinando. Então, procrastinação é o nosso segundo sinal. Terceiro sinal, sabota a sua performance. Então, sabotagem, né? É quando você anula, você às vezes até prejudica, né, a sua entrega, o seu resultado, porque, no caso da impostora, ela não quer se destacar, ela não quer brilhar, ela não quer às vezes nem chamar atenção. Então, ela sabota até, às vezes ela não entrega tudo que ela poderia entregar, ela não sugere ideias que ela poderia sugerir, ela não melhora até algo que ela já está fazendo muito bem. Por quê? Porque ela não quer brilhar. Então, o nosso terceiro sinal da síndrome da impostora é sabotar os meus resultados, sabotar a minha performance. Quarto sinal, sempre diminui o que faz. Então, alguém vem, vai elogiar você. Nossa, mas esse trabalho que você entregou foi incrível. Não sei, pode ser, sei lá, um projeto que você apresentou, um produto que você fez, uma mesa que você colocou naquele almoço da família, um arranjo que você fez. A pessoa vem elogiar e você sempre vai, não, mas nossa, isso é tão fácil de fazer. Nossa, não, mas isso não foi nada. Ai, olha, eu nem tive toda essa ideia, eu pesquisei de um livro. Ah, nossa, mas você achou mesmo? Eu achei que nem foi tudo isso assim. E aí? Será que você se reconhece em algum desses sinais
que eu tô dando aqui. Então, vocês que estão aí no ao vivo, mandem os coraçõezinhos, né? Para dizer que eu tô me identificando com algum desses sinais. Então, sempre diminui o que faz. O nosso quinto sinal: não reconhece os seus resultados. Então, quando eu realizei algo, eu sei que eu fiz uma boa entrega, mas eu não reconheço isso para os outros. Ou evito de falar. Então, poxa, eu sei que eu me esforcei pra caramba para essa live, por exemplo, né? Me preparei desde o final de semana para estar aqui com vocês, pesquisando. Me preparei para aqui me apresentar, então tô me dedicando aqui. Mas, né, de repente, nem tá tudo isso, nem tá tão legal assim. Então, eu mesma, nesse caso, eu não me aproprio em dizer, poxa, Débora, você fez um trabalho muito bom, né? Você se superou da última live, você pesquisou mais, você estava mais solta para falar, os seus exemplos foram melhores, enfim. Então, nesse caso, é você mesma não reconhecer os seus resultados, não acolher o seu esforço, não considerar aquilo que você, na verdade, sabe que você tá batalhando pra caramba pra entregar e pra fazer. Então, em um dos exemplos anteriores, é quando o outro fala e você não recebe, né, aquele elogio, né, ou diminui o que você faz. Aqui é quando você mesma não reconhece o seu esforço, a sua melhora, os seus resultados, o seu empenho, o seu ir além, porque você mesma se diminui. Mais um sinal aqui, e essa foi uma também que eu vejo demais. Eu já sofri demais, principalmente aqui nesse mundo digital, que é meio cruel, né? Assim como tem coisas muito boas, como nós estarmos aqui juntas, tem coisas que, se a gente não cuidar, se a gente não tem o autoconhecimento, se a gente não vigia, isso se torna algo ruim, que é a comparação. Então, poxa, eu tô, sei lá, querendo começar a empreender em fazer arranjos florais. E aí eu começo a olhar os Instagrams aqui de outras pessoas. E aí fico comparando o meu trabalho com o da outra. Eu aqui, então, se eu fosse me comparar com todas as pessoas que falam para mulheres, que falam sobre autoconhecimento, nossa, eu não sairia de casa, porque o que tem de gente que fala é muita gente, né? Ou eu tô, sei lá, querendo abrir uma empresa de doces. Ou às vezes na família mesmo, né? Que às vezes tem essas coisas na família. Você vai receber a família em casa, aí você põe uma mesa maravilhosa, mas aí você olha, né, e lembra que a fulana da sua família pôs uma mesa XPTO na casa dela e, poxa, então a minha não vai agradar ninguém, tá muito ruim, acho que é melhor eu nem chamar as pessoas aqui. Então você fica se comparando o tempo todo. E há dias atrás eu coloquei, acho que foi no domingo, sobre isso, sobre comparação, que quando eu me comparo com outro, eu roubo a minha alegria. Por que, Débora, rouba a minha alegria quando eu me comparo com outra ou com outro? Porque você deixa de ver as coisas boas que você fez, porque você acha que sempre o do outro tá melhor. Então tomem muito cuidado com isso, porque às vezes a gente deixa de dar passos importantes, tentar avançar um pouco mais, fazer coisas que a gente tem vontade, seja em casa, seja no trabalho, porque a gente fica se comparando e aí a gente rouba a nossa alegria de poder tentar, de realizar, de fazer. Então pensa que às vezes no lugar de você se comparar com a outra pessoa, você pode se comparar com você mesma. Então, como eu falei agora há pouco, poxa, será que eu me comparando, né? Eu comecei aqui no Instagram em 2015, 2016. Se eu olhar, né, esses anos todos que se passaram, será que eu não tô melhor? Agora, se eu comparar com alguém
que de repente está mais tempo do que eu, ou que trabalha mais com isso profundamente, eu posso roubar a minha alegria em ver a minha evolução de 2016 para cá. Então não faça isso com você, porque você não vai estar fazendo nada benéfico com você. Ah, Débora, mas a gente não pode se inspirar em outras pessoas? Inspiração, sim. Eu me inspiro em algumas pessoas, inclusive para estar trazendo esse tipo de assunto aqui para vocês. Mas eu não fico me comparando com a outra. Então, inspirar, sim. Falar, nossa, que bacana, essa pessoa está crescendo, ela está evoluindo. Olha isso que ela criou, que legal. Poxa, esse tema é realmente interessante. Também quero estudar sobre isso. Mil coisas. É você se inspirar. Agora, a comparação, inclusive, ela muitas vezes gera um bloqueio. Você não decide, às vezes, nem começar. Porque você acha que você nunca vai atingir o patamar do outro. Ok? Outro sinal da impostora. Ela tem muita, não é pouca não, porque pouca na medida é bom. Ela tem muita autocrítica, mas é muita. Mas pensa a pessoa que tem autocrítica é a impostora. Então assim, ela vê defeito em tudo. Ela acha que tudo é pouco. Ela acha que tudo é insuficiente, que não tá bom. E se não tiver tão bom quanto ela acha que tem que estar, ela não vai mostrar, ela não vai entregar, ela não vai tentar, ela não vai arriscar. E aí, de novo, tudo que é exagerado, ele nos bloqueia. Tudo que é com equilíbrio na medida, nos motiva e nos aprimora. No caso da impostora, muitas vezes ela tem uma autocrítica elevadíssima e isso não permite, inclusive, que ela possa sequer começar a tentar algo novo. Então, muito cuidado com isso. E o nosso 8º sinal é algumas frases que talvez você aí do outro lado se identifique. Ah, essa coisa aqui que eu fiz, esse projeto que eu apresentei, essa ideia que eu trouxe, isso aqui que eu criei, foi sorte. Tem nada demais não, foi sorte. Sabe, eu na verdade até copiei de uma pessoa, eu vi numa revista e tentei fazer e acabou dando certo. Não é tudo isso que você tá achando que é. Falar, nossa, mas eu te acho tão competente, eu te acho tão profissional, eu acho que você poderia tentar outras coisas. Não, mas nem é tudo isso não, eu acho que não tô tão preparada assim, não tô tão pronta assim, não faço tão bem assim. Então são frases que mostram a síndrome da impostora. Então vamos lembrar os 8 sinais, para quem de repente não anotou? Não merecimento, procrastinação, sabota os resultados, sempre diminui o que faz, não reconhece seus resultados quando você mesma não se acolhe, não reconhece, não vê como você está crescendo e melhorando. Se compara sempre com alguém, roubando a alegria das suas pequenas ou grandes conquistas. Muita autocrítica e as frases conhecidas como foi sorte, não é competência, não sou tão boa assim, não é tudo que parece que você acha que eu sou, enfim. E aí, gente, quando eu fui escrevendo sobre esse tema, eu comecei a lembrar, né, dos meus tempos primórdios e que eu tinha, né, se eu for olhar aqui nos 8 sinais, eu tinha muito essa coisa da autocrítica, e muito essa coisa do diminuir o que eu faço, né? De sempre aliviar, sempre minimizar, não acolher aquilo que a pessoa entregava para mim como uma resposta, um retorno, um feedback, um comentário positivo sobre o meu trabalho. E eu acho que quando isso também passa conosco, é algo que vem às vezes muito antes da gente começar a vida adulta, vamos dizer assim, né? Tem algumas questões que a gente pode observar, talvez
na nossa adolescência, na nossa infância, nós não fomos assim muito encorajadas, ou quem estava perto da gente, né, seja os nossos pais ou outros familiares, não usavam muito, né, um recurso das 5 linguagens do amor, que é um livro que eu recomendo aqui para vocês, que são palavras de encorajamento, de reconhecimento. Então isso faltou um pouco para você, né? E aí quando a gente às vezes não recebeu essa afirmação da nossa identidade lá atrás, nessa parte da infância e da adolescência, e a gente não encontra um caminho para poder agora reconhecer quem somos, nos apropriar de quem somos, a gente acaba repetindo por um tempo, até a gente buscar esse autoconhecimento, esse comportamento não adequado, de não se apropriar daquilo que nós somos realmente, né? Então, no meu caso, por muito tempo, eu me esbarrei por situações assim, de diminuir, nem sou tudo isso, nem sou tão boa assim, tal, e sempre uma autocrítica muito grande, que às vezes me impedia de tentar. Eu lembro que quando eu comecei a avançar um pouco na vida profissional, eu participava de reuniões, eu não era ainda líder nem nada, mas já mais sênior, e aí a gente tinha discussões de projetos, enfim, e às vezes vinha, né, algum comentário, alguma coisa que eu queria pontuar, ou uma ideia que eu queria sugerir, mas eu ficava com aquela autocrítica, falar, será que realmente isso que eu tô pensando faz sentido? Eu não me aprofundei tão bem assim, então é melhor eu não falar. E aí vinha alguém e o quê? Falava. E aí eu queria morrer com isso, porque eu falei, nossa, essa pessoa falou e é exatamente o que eu tô pensando e eu não falei. Então aconteceu várias vezes. E aí, tipo, a oportunidade passava, até que uma hora a gente começa a acordar. Uma outra situação que eu lembrei também, aí eu já tinha cargo de liderança e tudo mais, eu tava numa empresa e que a média vamos dizer assim, de senioridade da equipe que eu estava era mais assim, nível júnior, nível pleno e tal. E eu naquela empresa eu sempre recebia muitos elogios, e elogios assim, de líderes bem mais maduros, tanto em idade quanto em experiência também. E aí eu me perguntava, falava, gente, será que eu sou boa mesmo? Né, nas coisas que essas pessoas me falam, ou será que é porque a equipe é muito júnior? Olha isso. Então eu tava ali vivendo a síndrome da impostora sem perceber, sem dar um nome, né? Veja que essa classificação, ela existe desde 1978, então já existia, mas acho que naquela época nem se falava muito sobre isso. Mas eu já estava vivendo a síndrome da impostora, porque eu não reconhecia, eu duvidava, eu achava que era porque boa parte da equipe lá tinha um nível menos maduro do que o meu. Sendo que essas pessoas, nas situações que esses gestores elogiavam, davam feedback positivo, enfim, essas pessoas nem participavam. Não tinha nem então como me comparar com as outras pessoas. Mas eu, no meu apego impostora de ser, eu achava que não era porque eu era tudo isso, não. Era porque, né, a régua não estava muito alta. E eu ficava com isso na cabeça. Mas qual foi a parte boa? Apesar de tudo isso, eu sempre busquei o autoconhecimento, eu sempre fui atrás de treinamento, terapia, mentoria, sempre na minha vida. E isso me ajudou demais a não ficar bloqueada. Então, nessa mesma época que eu estava me questionando, né, pensando ali no meu próximo passo profissional e tal, foi que surgiu uma oportunidade que eu fui encontrada por uma headhunter para ir para uma nova oportunidade profissional, e sim, a minha régua aumentou razoavelmente. E mesmo assim, eu encarei, foi uma transição bem difícil para mim, sair bem da zona de conforto, mas apesar da impostora que existia em mim, eu não me bloqueei para viver isso.
Então, o que eu quero também encorajar vocês? De repente vocês estão escrevendo aí os 8 sinais que eu trouxe, vocês vão ler talvez mais sobre o tema, e falar, nossa, realmente eu tenho isso, realmente eu esbarro, eu navego bem nessa onda da síndrome da impostora. Mas o que a gente tem que ter atenção aqui? Tratar isso, claro, quanto mais, melhor. E sim, não deixar bloquear, não deixar impedir você de conquistar passos novos. Então, por isso que eu acho extremamente importante a gente buscar esse apoio. Porque se eu não tivesse essas ações de autoconhecimento, naquele momento, quando até surgiu essa oportunidade para eu mudar para uma empresa e abraçar um desafio bem maior do que eu tinha, talvez eu não tivesse coragem de ir, ou tivesse protelado por mais tempo. Então, por isso que eu quero encorajar vocês a sempre buscarem esse apoio e se conhecerem mais, né? Na primeira live da semana passada, a gente falou sobre medo de mudança. Eu falei, deem nome ao medo, né? A gente vai falar de alguns exercícios práticos daqui a pouquinho, mas quando a gente dá nome ao medo, quando a gente sabe do que a gente está falando, sobre o que a gente está falando, fica mais fácil da gente ter um plano de ação efetivo em cima daquilo. Não que ele seja fácil e às vezes nem tão rápido de mudar, mas a partir do momento que eu identifico, que eu começo a agir, eu vou diminuindo, mudando, minimizando ou quem sabe até exterminando isso da minha vida. Mas acima de tudo, não se deixem bloquear por isso, ok? Bom, vamos lá então, gente. O que a gente pode fazer? Poxa, Débora, eu olhei os 8 sinais, eu realmente me identifico. Ouvindo o que você passou, eu identifico que eu tô me impedindo de tentar coisas novas, eu tô me impedindo de me destacar no meu trabalho, eu acabo, né, minimizando o que eu faço. E às vezes até pessoas que não têm tanto conhecimento como eu tenho, acabam, né, agarrando a chance, se destacando um pouco mais, deixando o brilho acontecer e conquistando oportunidades. E eu vou ficando para trás, Então, como reverter isso? Como virar esse jogo? Então, eu trouxe aqui para vocês 3 reflexões, 3 exercícios para vocês fazerem ao longo dos próximos dias. Eu deixo o espaço super aberto aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade com o exercício, alguma dúvida, eu tô dizendo, né? Eu vou ser uma mentora à distância aqui de vocês, pelo menos todas as terças-feiras em cima desse tema. Vocês podem mandar para mim que eu vou ter um super prazer em ajudar vocês a desenvolverem as atividades, tá bom? Então, qual é o primeiro exercício? Eu quero que você anote a seguinte pergunta. Como me sinto quando ouço ou imagino que sou muito boa no que faço? Então, quando você ouve alguém te elogiar, ou quando você imagina sendo muito boa no que você faz, reconhecendo, né? Lembra que um dos sinais é quando a gente não se reconhece. Mas, nossa, eu me reconheço, eu sou muito boa no que eu faço, eu entrego o meu melhor, eu sempre tô querendo ir uma milha extra, eu sou profunda nas coisas, sou comprometida, sou engajada. Quando você ouve de alguém ou imagina ser muito boa no que você faz, descreva todos os pensamentos e emoções que vêm. Lembra daquela coisa de não querer brilhar? Eu pus uma foto hoje no Stories que a pessoa tá até assim, se escondendo. Quando eu tiro essa barreira e resolvo me apropriar do que eu sou, do que eu faço bem, ou me apropriar dos elogios, feedbacks que eu recebo, o que vem? Quais são os pensamentos e quais são as emoções? Lista todos, sem censura. Esse exercício é você com você mesma, a princípio, né? Não sei que você queira dividir com alguém. Então, você tem que colocar tudo. Eu me sinto bem, eu me sinto mal, eu acho uma loucura, nossa, não faz sentido nenhum. Poxa, eu não imagino esse dia chegar,
Não, poxa, quero muito que esse dia chegue. Ah, mas eu acho que as pessoas não vão me reconhecer. Eu quero que vocês listem tudo, ok? Muito bem. Passado isso, você fez essa lista para cada um dos pensamentos e emoções que você listou. Você vai se comprometer, aí a data quem vai definir é você, a periodicidade quem vai definir é você, mas o importante é, para cada pensamento, para cada emoção, você vai pensar numa ação de mudança, ok? Porque a gente só consegue minimizar isso ou eliminar essa síndrome tendo atitudes efetivas em cima das emoções e dos pensamentos, que geralmente são pensamentos negativos, que nos impedem de ocupar o nosso lugar. Ok? Nosso primeiro exercício. Segundo exercício. Pense em alguém ou que você se compara, ou que você admira, né? Mas quando a gente se compara, fica até um pouco melhor. E essa pessoa, com certeza, que você se compara o que você é ou admira, faz muito bem algo, né? Aí as variações são diversas. Então escreva tudo que você admira nessa pessoa. Ou tudo que você se compara com essa pessoa. Mas faz a lista, sabe quando a gente pede? Faz a lista dos seus pontos fortes. Tudo que você vê de mais incrível, admirável naquela pessoa, que você até se conhecesse ela pessoalmente, você elogiaria essa pessoa. Faz uma lista com tudo que ela tem de bom, ok? Depois que você fez a lista com tudo que ela tem de bom, você vai avaliar essa lista que você deu. Ah, poxa, eu falei ali que ela se comunica muito bem. Bom, se eu fosse dar uma nota de 1 a 5 aqui, eu daria 5, ou eu daria 4. Nossa, eu acho que ela tem uma imagem pessoal muito bacana, ela se veste bem, ela é uma pessoa, né, que procura estar elegante. Qual a nota que você dá para essa imagem pessoal? E assim sucessivamente. Tudo que você admira, acha que essa pessoa é incrível no que ela faz, dá uma nota. E aí, ao lado desta nota que você deu para a pessoa que você admira, você vai dar a sua nota naquele item. Então, se eu falei lá, vou dar um exemplo aqui qualquer, gente. A Silvia Braz tem uma imagem pessoal maravilhosa. Ela, né, tá sempre bem arrumada, ela tem um estilo pessoal incrível. Eu dei nota 5 para ela. Que nota eu dou para o meu estilo pessoal? Então, você vai se avaliar nos itens da pessoa a qual você admira e ou compara, né? Quando você pensa nela, você fala, nossa, essa pessoa é tão master blaster super. Imagina eu, pequena vagalume, começar a tentar fazer alguma coisa parecida com o que ela faz. Então, dê a nota, a lista das características incríveis que ela tem e depois dê uma nota para você ao lado da nota que você deu para ela, ok? E o que eu quero com isso, gente? Que vocês comecem a pensar o quão distante que eu tô mesmo dessa pessoa. Sabe por quê? Quando eu faço esse exercício em mentoria, a gente geralmente se surpreende. Não vou dizer que a gente se surpreende na lista inteira, mas a gente se surpreende, porque a pessoa deu uma nota, sei lá, 4, e olhando para si, ela deu uma nota 3, ou ela deu uma nota 2. Quando a gente leva para o quantitativo e sai do subjetivo, a gente percebe que a gente pode alcançar um passo a mais. E às vezes, para a gente ter uma nota 3, uma nota 4, quem sabe até chegar para uma nota 5, não é algo impossível. Mas se a gente não faz isso, ou a gente não tem atitudes para conquistar isso, é aquela comparação que é comparação comigo, que traz alegria, lembra que eu falei? Isso fica tão mais real e eu saio
da ilusão, eu saio da fantasia, porque na verdade, principalmente aqui na rede social, não mostra os perrengues, as dores, mas aquela pessoa tem. Tanto quanto você, pode ser de diferente pela situação dela social, enfim, mas ela também tem. Então, se eu dei a nota, sei lá, 5 para a imagem pessoal da fulana e eu dei a nota 3 para mim, aí você vai se perguntar, poxa, o que eu posso fazer para ter uma nota 4? Ah, então eu vou falar que é uma pessoa que eu sigo e que eu gosto muito. Ah, então eu vou começar a seguir a Leila Ama, que é uma consultora de imagem e todo dia traz muito conteúdo, muita informação de como a gente se arrumar, de como a gente melhorar a nossa imagem pessoal, e vou começar a aplicar as dicas dela, né? Vou marcar tal coisa, não vou me descuidar tanto, e você vê que você começa a ter ações para melhorar aquilo. E, sei lá, em alguns meses a tua nota subiu. E daqui a pouco sobe de novo, mas você se comparando com você. Ok? Então esse é o nosso segundo exercício, tá? E o terceiro exercício, que eu também uso nas mentorias e gosto muito e encorajo vocês a buscarem esse exercício, porque também, e isso é tanto com mulheres quanto com homens, eles se surpreendem e isso dá um up na gente. Se a impostora quiser aparecer, você sufoca ela, guarda ela lá no armário quando você for fazer esse exercício e receba. Ouça, medite em cima daquilo. Você vai. O terceiro exercício é o seguinte: escolher 3 pessoas, se quiser mais, menos não, porque eu acho que a amostragem fica muito pobre. Então, 3 pessoas confiáveis, tá? Muito importante, confiáveis, porque são pessoas que torcem genuinamente por vocês e que vão ser sinceras. Se não tiver essas 2 qualidades de caráter, esquece, pensa no próximo nome. Escolha essas 3 pessoas confiáveis e peça para te avaliar. Fala, olha, eu tô fazendo um exercício de autoconhecimento, eu queria que você dissesse, quando você pensa em mim, ou no meu trabalho, ou em algo que eu faço, quais são os pontos fortes que você enxerga em mim? Né? Em carreira a gente usa muito a questão dos pontos fortes profissionais. Mas não precisa ser só profissional, pode ser pessoal também. Pode ser aquela super amiga que você sabe que é honesta, que é sincera, sabe? Aquela que diz as verdades pra você. Aquela que quando você quer ouvir verdade, você liga pra ela, que sabe que ela vai falar. Ela não vai passar tanto pano assim em você. Então, amiga, poxa, a gente se conhece há tanto tempo. O que você vê de bom em mim? Né? Para ter a sua amizade. Que características que você vê em mim que você mais valoriza? Eu tenho certeza, gente, depois vocês me escrevam aqui, vocês que fizerem esse exercício. Vocês vão se surpreender. Sabe por quê? Porque além da gente escutar do outro durante um exercício, acatar isso com mais propriedade e sinceridade, muitas vezes o outro pode trazer características ou pontos fortes que você tem que você nem pensava que aquilo era tão importante para outras pessoas ou que fazia a diferença. E você passa a valorizar coisas em você que você nem pensava que causavam um impacto positivo no outro. Então, eu tenho certeza que esse exercício vai te ajudar muito a se reconhecer, a se apropriar, e também um exercício de escutar o outro te elogiando. Então, se eu sou, né, entre os sinais lá da impostora, eu sou aquela que tem dificuldade para acolher o elogio, esse exercício é um baita exercício, é muito importante que você faça, porque você vai ter a consciência agora de que eu tenho esse comportamento que me diminui, que não me favorece, que me boicota de oportunidades. Então agora eu vou ouvir de fato, sem censura, e vou fazer todo o meu esforço possível para acolher o que essa pessoa vai dizer sobre mim. Então eu tenho certeza que vai ser um exercício que vai falar muito ao seu coração, que
que vai impactar você e vai marcar. E se você depois quiser compartilhar comigo, mande aí a sua mensagem, o seu direct, que eu vou amar saber que vocês estão fazendo os exercícios, estão se surpreendendo, estão tendo as ações para melhorar lá os sinais da síndrome da impostora e com isso crescendo no autoconhecimento de vocês. Tudo bem? Bom, antes da gente ir já para o nosso final, essas lives aí tem em torno de 30, 40 minutos. Vocês vejam, isso porque eu não trouxe todo o conteúdo que eu estudei, senão eu ia estourar aqui. Eu não sei se alguém tiver alguma pergunta, alguém que estiver aqui no ao vivo, eu sei que tem algumas pessoas. Se quiserem mandar perguntas aqui nos comentários, ou onde tem um balãozinho com uma interrogação, quiserem perguntar, eu vou deixar esses minutos finais antes da minha mensagem final para vocês aí aproveitarem esse nosso momento, essa nossa conversa e perguntarem, tá bom? Vamos lá. Acho que não tem perguntas, mas se depois lembrarem, o espaço sempre está aberto, pode deixar nos comentários, pode mandar para mim. Eu sempre gosto de ouvir o feedback de vocês também, sobre os conteúdos das lives, sugestão de temas também, e são super bem-vindos. E o meu recado para vocês, né, que se identificaram com sinais da síndrome da impostora, que como eu já passaram por situações em que abraçaram, né, a síndrome da impostora para si mesmos. Primeiro, não deixe que isso, apesar de você identificar, te bloqueie para se desafiar, para abraçar novos desafios, para ocupar o seu espaço social, profissional. Busque ajuda. Sozinhas é muito difícil a gente quebrar algumas barreiras. Como eu falei, eu sempre busquei o autoconhecimento e por isso que mesmo reconhecendo hoje que eu tive a síndrome da impostora lá atrás, eu consegui romper isso e não deixar que isso impedisse as oportunidades acontecerem na minha vida. E eu quero deixar algumas outras mensagens finais aqui para vocês, do meu coração para o coração de vocês. Pare de ser enganada. Nossa, Débora, como assim parar de ser enganada? Sim, porque quando você não cuida de você, quando você não pega o seu processo de desenvolvimento e autoconhecimento de verdade, você se deixa enganar pelos outros. Porque você muitas vezes vai acreditar no que os outros dizem sobre você e não o que você é de verdade. E uma das coisas que a gente precisa demais nesse tempo é se apropriar da nossa identidade, das partes muito boas e das partes que a gente sabe que não são tão boas assim, mas que a gente sempre vai estar buscando melhorar a cada dia. Segundo, seja autorresponsável. Lembra que eu falei que eu percebi que certos comportamentos que eu ainda trouxe para a vida adulta provavelmente foram por questão da criação, da família, por não receber tantas palavras de encorajamento assim quando eu era, criança, adolescente? Ok, gente, mas isso é passado. Você agora é uma mulher adulta, ou está começando a sua fase adulta. Então você é responsável por você. Você tem que buscar se aprimorar cada vez mais e não ficar colocando culpa na sociedade, no pai, na mãe, no irmão que era complicado, na prima que era competitiva, no chefe que é um chato, na coleguinha do trabalho que é uma cobra e não deixa você brilhar. Esquece essas pessoas. Cala essas pessoas e se apropria você com autorresponsabilidade do teu processo. Outra coisa que algumas pessoas podem também, às vezes já, linkada aqui com a autorresponsabilidade, entrar num coitadismo. Abandone o coitadismo.
Ai, coitadinha de mim, porque eu não tive chance. Ai, coitadinha de mim, porque a coleguinha foi promovida eu não. Ai, coitadinha de mim, porque meu chefe não me enxerga. Ai, coitadinha de mim, porque meu marido não reconhece as coisas que eu faço. Ai, coitadinha de mim. Abandona o coitadinha. Porque as pessoas coitadinhas não ganham espaço nesse mundo. As pessoas que têm autorresponsabilidade e buscam se apropriar da identidade que têm, elas ocupam lugar nesse mundo, ok? Não se iguale à média. Lembra do meu exemplo, quem pegou a live aqui do começo? Que eu comecei a achar, não devo ser muito boa não, porque a equipe é mais júnior pleno, então não devo ser muito boa no que eu faço. Eu poderia ali... E arrisco a dizer que às vezes eu até fiz isso inconscientemente, tá? Me diminuir, baixar a régua. No lugar de eu buscar me inspirar em pessoas que já estavam em níveis mais avançados do que o meu, eu tentar me igualar ali com a galera, para ficar parecida com a galera e não brilhar. E aí já vem uma outra coisa, para ser aceita. Hoje a gente está vivendo num tempo que as pessoas todas querem puxar você pro tá bom assim, para ser mediano, se destacar é algo ruim. E isso é uma mentira. Então, não fique se igualando com os medianos. Os medianos, eles existem, são bem-vindos em alguns lugares, mas você vai ter que se destacar sim, em algumas coisas, não em tudo. Nem todo mundo se destaca em tudo, nem os super gênios Master Blaster. Mas não se puxe para baixo, não se puxe para a média. Sempre busque estar um passo a mais do que você está hoje, sem se comparar com ninguém, mas se comparar com você mesmo. Livre-se, as que ganharam check ali em mais de 70% dos sinais da síndrome da impostora. Provavelmente, depois você se analisa aí, você tem uma falsa humildade. Você se faz ali de humilde, mas no final você não é toda essa coisa assim. Abandona isso. Você não precisa ser uma falsa humilde para estar bem com os outros. Você precisa ser você. Você precisa saber quem você é. Saber aonde você joga muito bem, aonde você agrega valor, o que você pode trazer de valor para o outro, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu casamento, no seu relacionamento, nas suas amizades. Para de ser humilde, de maneira falsa. A gente precisa ser humilde, mas isso aí é uma outra história e um outro tema. O que eu tô falando aqui é da falsa humildade. Se você não sabe exatamente o que eu tô falando, pesquise a respeito. E outra coisa, pare de se diminuir. Fala, gente, eu ouvi os 8 sinais e eu vou parar aqui de me diminuir, porque eu me diminuir não tá adiantando nada. Ser a falsa humilde não tá adiantando nada. A coleguinha tá ganhando os prêmios, a promoção, os elogios sozinha, tá lá dando as caras, começou lá, sei lá, falar qualquer coisa aqui, a brigadeiria dela, e eu tô aqui achando que eu nunca tô pronta e não saio desse lugar para mudar, ok? Então são esses os meus recados finais. E busque ajuda, deixei aqui escrito com asteriscos, porque, gente, a mesma coisa, raciocina comigo. Nem sempre a gente pode fazer, mas se não pode pagar alguém, a gente busca um jeito de ser mentoreada ou acompanhada indiretamente. Porque isso já é provado. Se você tem uma nutricionista, você tem um médico, você tem um preparador físico, você tem um fisioterapeuta, você tem um psicólogo, você tem um mentor que te acompanha diretamente, a sua velocidade de crescimento é muito maior. Seja para fazer um esporte, seja para melhorar um problema, sei lá, de coluna que você tem, seja para você emagrecer ou ter uma qualidade de vida melhor. Tudo que a gente foca
tudo que a gente busca um especialista, a gente avança mais rápido no nosso crescimento. Então me desculpa, amiga que está aí do outro lado, mas eu falo isso com muita tranquilidade, não porque eu trabalho com isso hoje, mas é porque a minha vida inteira, boa parte do que eu ganhava, eu investi em mim. Eu investi em ser melhor. Então eu tenho propriedade de fato, não só de achismo, para dizer isso para você. E se você não acha que isso é importante, seja para você fazer um esporte, para você cuidar de você, para você fazer uma dieta, para você melhorar um desvio de coluna que você tem, para você ter mais autoconhecimento, para você tratar da sua alma, das suas emoções, se você acha que isso é jogar dinheiro fora, o teu problema tá muito mais embaixo do que a gente tá conversando aqui. Então, eu vou dar uma puxada aqui de cabelo virtual em você, um cutucão em você, para você acordar. Porque procura conhecer a história de pessoas que você admira também, se elas não investem nelas. Se elas não pagam preço. Preço, tempo, investimento, dedicação, comprometimento. Não existe milagre, gente. Não existe. E eu digo para vocês que mesmo hoje, cuidando de pessoas em que eu ajudo, eu continuo tendo que fazer isso por mim. Pessoalmente, profissionalmente, não interessa. Isso é a vida inteira. A gente tá aqui, inclusive nessa vida, né? Se um dia a gente falar um pouco de espiritualidade, pra gente evoluir, e é uma evolução diária, tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje. Elaine, muito obrigada, um beijo pra você, pra sua irmã, e eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma amiga também que você lembrou, nossa, essa amiga precisa escutar, encaminha essa live pra ela, façam os exercícios, eu tenho certeza que de alguma maneira eu quero que o despertar aconteça em vocês e vocês brilhem, né? Por isso que chama Glow Live, que vocês brilhem aonde vocês estiverem. E a gente se vê aqui na próxima terça-feira, às 20h30. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijo, Kátia, querida. Beijo, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.